TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Estamos ao vivo, agora são 2h09 e você vai acompanhar a partir de agora a reunião ordinária da Comissão Permanente da Câmara de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário, através do sistema de deliberação remota. Acompanhe na presidência do vereador Otto Alejandro. Boa tarde a todos, boa tarde ao secretário Vinícius Riveretti, que aceitou prontamente o nosso convite em participar dessa segunda reunião da Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário, que eu faço parte. Quero cumprimentar e agradecer a presença também dos vereadores que participam de modo de deliberação remota com a gente nessa reunião, o vereador Gaspar, o vereador Cecílio, o vereador Débora Palermo e também assessora do gabinete do vereador Paulo Gaspar. Muito obrigado a todos aí pela participação. A todos que nos assistem através das redes sociais, do canal oficial da TV Câmara, no Facebook, no Instagram e também pelo YouTube, tá bom? Então, meu muito obrigado a todos. Eu gostaria aqui para uma melhor condução da reunião, a gente seguir da seguinte maneira. A gente vai dar oportunidade ao secretário durante 30 minutos para apresentação e explanação, 30 minutos para perguntas dos vereadores e também da secretária do vereador Paulo Gaspar, se quiser participar, e 30 minutos para a pergunta do público que nos assistem, que vão mandar as mensagens através do WhatsApp da Câmara Municipal, tá bom? Então, gostaria de agradecer a todos mais uma vez. A política de mobilidade urbana tem muitos desafios à sua implementação, especialmente em relação ao tamanho da nossa cidade, por ser uma região metropolitana, que converge com outros municípios. O grande desafio enfrentado é conseguir traçar programas de ações e de investimento e aprimorar cada vez mais esse planejamento. A Secretaria Municipal de Transporte assume a responsabilidade de estabelecer e gerir o planejamento e os projetos do sistema viário, de forma a melhorar as condições para a mobilidade urbana e acessibilidade, administrando e ordenando os serviços operacionais de sinalização, estabelecendo planejamento e fiscalização de uso e conservação dos passeios públicos, estabelecendo e gerindo os sistemas de transportes públicos, visando desenvolvimento do municipal de unidade de mobilidade urbana e melhoria na qualidade dos serviços prestados à nossa população. O prefeito Dário Saad encaminhou a esta casa o seu programa de metas de 2021 a 2024. No item 38, ele fala da criação da Agência de Planejamento e Desenvolvimento de Mobilidade Urbana. No item 39, fala da implementação de novas ações de transportes e mobilidade urbana. No item 40, ele fala em instituir o Observatório de Mobilidade Urbana. No item 53, a infraestrutura urbana, pavimentação e recapeamento. Então, diante desse exposto, contamos aqui com a presença do secretário Vinícius Riveretti, que irá fazer uma breve apresentação sobre as atividades da Secretaria Municipal de Transporte e os planos de trabalho elaborado para a gestão de 2021 a 2024. Então, eu vou passar primeiro esses 30 minutos, a palavra ao secretário para poder explanar os projetos aí para esses próximos 4 anos. E logo após, passaremos a palavra aos vereadores presentes. Agradeço também ao vereador Carmo, que já está presente também a essa reunião,
Então, agradeço e passo a palavra ao secretário Vinícius. Bom, boa tarde, vereador Otto, presidente dessa comissão. Mais uma vez agradeço a oportunidade, de estar podendo falar um pouquinho das atividades aqui da Secretaria de Transportes. Tá? Uma boa tarde a você. Boa tarde, vereador Gaspar. Boa tarde, vereador Cecílio. Boa tarde, vereador Carmo. Queria mais uma vez, e vereadora Débora, que eu acabei de ver, queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar falando um pouco. Alguns aqui já me conhecem, há um bom tempo. Eu sou uma pessoa transparente, então a qualquer momento que eu for convidado para fazer parte de uma prestação de contas, eu estou à disposição. Essa é uma das minhas obrigações. Boa tarde também, Juliana, seu nome? Da assessora do Gaspar. Qual o nome dela? Só esqueci o nome dela, perdão. Boa tarde para você também, esqueci seu nome, me perdoe. Queria, então, falar um pouquinho aqui das atividades. Na sexta-feira eu dei uma entrevista e no começo da entrevista a pessoa falou: o senhor sabe que o senhor pegou uma das piores pastas, da administração pública. Eu não vejo com esse olhar, eu vejo como um grande desafio, Eu acho que o governo Dávila tem tudo para surpreender e fazer um grande governo, com muita transparência, determinação. Eu não vejo como uma pasta complicada, eu vejo uma pasta, como eu disse, com grandes desafios. Eu acho que, como a gente fez um trabalho significativo na pasta de habitação, eu acho que, querendo, a gente consegue realizar muitas coisas. Então, eu queria dizer para vocês, eu selecionei alguns itens aqui, o vereador Otto já falou algumas coisas aí do plano de metas e atividades que o governo Dário já encaminhou para a Câmara, no último dia 30, se eu não me engano. Então, das atividades que eu gostaria de dizer para vocês, eu acho que uma das coisas que a INDEC, eu vou falar um pouquinho da INDEC, que eu acho importante, uma das coisas que eu acho que a INDEC tem que trabalhar muito e vem trabalhando desde esse começo de gestão é a educação de trânsito. Eu acho que o nosso país precisa de educação. Então, acho que esse é um dos principais objetivos, eu digo isso com muita clareza, para que as pessoas lá fora vejam que a gente não quer multar ninguém, a gente quer educar antes de punir. Então, vocês viram recentemente, aí eu sou muito prático, viu, Otto? Então eu não vou falar muita coisa técnica, você é uma pessoa bem dinâmica. Então, vocês viram aí recentemente que a INDEC tem instalado placas, com relação àquela questão da mudança de velocidade em algumas vias, Nós temos aqui em Campinas algumas vias que são 40, outras são 50, outras são 60 km por hora a velocidade permitida. E nós fizemos uma placa, estamos instalando em algumas avenidas, avisando as pessoas que a partir deste ponto a velocidade é tal, a partir deste ponto a velocidade é outra. Para que a gente está fazendo isso? Para ficar muito claro que a velocidade houve uma alteração, Às vezes você está a 60 por hora, você não imagina que dali 100 metros mudou para 50. Tem uma justificativa porque mudou para 50, Às vezes tem uma ciclovia, entre outras questões técnicas. Eu anotei aqui também uma coisa que eu acho que é muito falada, e acho que talvez é um dos principais assuntos diários aí nos jornais, é o transporte público. Quando nós chegamos aqui, nós fizemos uma operação chamada Pé na Calçada. Essa operação teve o intuito de cobrar diariamente a fiscalização da ordem de serviço do transporte coletivo. E aí eu vou ser muito claro para vocês, eu já vi uma mensagem do vereador Paulo Gaspar aqui falando sobre o escalonamento dos horários de pico. Eu vou ser muito claro para vocês, porque desde quando eu cheguei aqui, o transporte público coletivo passou a ser prioridade e vai ser prioridade até o final dessa gestão, Nós temos que entender que o transporte público coletivo, ele transporta a massa. Então, ele vai ser prioridade no nosso governo. Com essa operação, o que eu quero dizer para vocês? Nós temos 220 linhas na nossa cidade, aproximadamente.
eu tenho problema de multidão de pessoas dentro de um ônibus, nível 6, que é o chamado nível de aglomeração nível 6, eu tenho 6 ou 7 linhas com nível 6. Ou seja, de 220 linhas, nós temos menos que 5%, né? Menos que 5% com aglomeração nível 6, né? Vamos chamar aí, o ônibus está lotado, né? Nós focamos nessas linhas, e a gente tem feito um trabalho, hoje, inclusive, a gente soltou uma notícia em que nós vamos colocar 20 ônibus articulados, né, nessas principais linhas que eu disse para vocês, para que a gente possa diminuir esse problema. Agora, tem um detalhe que é muito importante. Eu participei de uma reunião do Comitê do Covid na última semana e falei, assim como o Paulo Gaspar falou recentemente aqui numa mensagem, se não houver o escalonamento dos horários do serviço, do comércio e da indústria, acreditem, você pode pegar um avião hoje, ir para Tóquio, ir para o Japão, ir para a China, ir para os Estados Unidos, qualquer lugar, vai para Nova York no horário de pico. É impressionante o número de pessoas no horário de pico. É impressionante, ou seja, se não houver um escalonamento dos horários, eu estou repetindo isso aqui para vocês. Se não houver um escalonamento do horário, não existe solução. Porque se você botar 3 ônibus para sair do terminal, como é que fica o próximo ponto? Eu vou ter que colocar 100 ônibus para sair no mesmo horário, vai haver uma perda, e a perda do congestionamento vai ser uma tragédia que vai acontecer. Não existe isso, porque assim, imagine você tem que chegar no local de trabalho às 8 horas da manhã. Aquele primeiro ônibus que chega no terminal, que vai fazer com que você chegue às 8, você vai querer entrar nele. Porque se você pegar o próximo ônibus, ou o que tiver atrás, você vai atrasar. Então, esse escalonamento, eu acho que é uma coisa que a gente precisa falar, precisa trabalhar para que aconteça, para que a gente possa ter aí um transporte público com mais dignidade, com mais conforto, com mais segurança. E aí, falando mais um pouquinho do transporte público, nós estamos aí na cidade que se diz capital da ciência, da tecnologia e da inovação. Então, nós precisamos inovar. Não é possível que a gente está em Campinas e o Zona Azul é no papel. Não é possível que nós estamos em Campinas e não tem semáforo inteligente. O que é o semáforo inteligente? Ele tem um sensor no asfalto, ele identifica a quantidade de veículos que está passando ali, e aí você vê se o semáforo ele tem que ficar mais tempo verde, se naquele horário ele pode liberar mais o verde, se ele tem que fechar menos tempo o vermelho. Então, assim, o que faz com qual é a consequência desse trabalho do semáforo inteligente, por exemplo? É a eficiência do transporte público coletivo, é o ônibus andar, é o ônibus não ser prejudicado por um semáforo que às vezes fica parado, sem as pessoas, sem carro está passando, mas ele está fechado. Sendo que se fosse inteligente, automaticamente existiria uma redução do tempo, no trajeto. E aí, o que eu quero falar mais que eu acho que é importante, né? Nós estamos também em uma cidade, e eu estou falando para vocês, né? Isso tudo é vinculado, você falou aí da agência, né, Otto? Da agência, a gente montou uma diretoria aqui na INDEC, né? Depois vocês podem até chamar o Ayrton, presidente da INDEC, para prestar contas. Nós montamos aqui uma agência justamente para focar nas questões de grandes projetos e inovações, né? Você vê aí essa questão semafórica, você vê a questão da Zona Azul, como eu citei, e outras coisas que eu posso falar mais para frente um pouquinho de outras secretarias, né? A ideia não é só relacionada a transporte, é a gente focar na qualidade do serviço para a cidade, né? Como um todo, né? Integração dos secretários, enfim. Então, você vê uma cidade com 5.000 quilômetros aproximadamente de via pública, e você vê 5.000, né? Eu falei. E você vê apenas 20 quilômetros com faixa exclusiva. Como é que você pode priorizar o transporte público coletivo com faixa exclusiva? Só um minutinho, viu, gente? Desculpa. Vai carregando, depois eu vou.
Como é que você faz um transporte público ser eficiente com apenas 20 quilômetros de faixa exclusiva numa cidade que tem 5 mil quilômetros? Como é que você coloca, né? Tem muita gente já conversando, a imprensa tem me ligado para falar, porque na sexta-feira eu dei uma entrevista falando que a gente vai colocar fiscalização na faixa exclusiva. Gente, a placa está lá, é faixa exclusiva. Se é exclusiva, não sou eu que fiz isso. O trânsito, existe uma legislação. Se você não usar cinto, você toma uma multa. Se você usar, você não toma. É claro que só vai tomar multa se um agente verificar isso e você levar a multa. Agora, está a placa lá, faixa exclusiva. Qual é a ideia? É que a faixa exclusiva seja apenas em horários de pico. Apenas em horários de pico, e depois ela fica livre para os outros motoristas poderem utilizar a faixa. Agora, enquanto ela for horário de pico, se um carro adentrar a faixa, está claro, ele será penalizado. Ah, mas Vinícius, você está fazendo isso para a indústria da multa? Não, eu estou fazendo isso para priorizar o transporte público coletivo, que transporta a massa. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante, e eu sou muito transparente, as pessoas precisam entender isso, a sociedade precisa entender. Se eu aumentar a tarifa do transporte público coletivo, que não vem tendo aumento desde junho de 2019, e eu nem estou falando que vou aumentar, eu estou aqui falando que se eu aumentar a tarifa do transporte público coletivo, a grande maioria, vou repetir, a grande maioria do transporte público é do Vale Transporte. São empresas que compram Vale Transporte para o funcionário. Quem vai pagar essa conta se aumentar a tarifa é o empresário. E aí eu vou fazer um raciocínio para vocês que eu tenho dito onde eu vou. Se eu aumento a tarifa e não consigo, de uma forma eficiente, reduzir custos, porque com o semáforo inteligente, eu reduzo o custo da operação. Com faixa exclusiva, eu reduzo o custo da operação. O que é reduzir o custo? O ônibus vai andar. As pessoas vão ter um trajeto eficiente, sem ficar parando. Aí ele para, olha para o lado, a moto passa. Vou comprar uma moto. A moto é financio, é fácil. Então, assim, resumindo, para vocês entenderem a minha linha de raciocínio. Se o empresário não entender, porque a grande maioria dos veículos não são só empresários, eu não estou falando isso, mas a grande maioria das pessoas que têm um veículo, elas têm condições de ter um veículo, né? Seja financiado ou seja porque comprou, e eu acho muito bom isso, não estou aqui julgando isso. Agora, se eu aumento a tarifa, quem paga a conta é o empresário, sendo que eu posso resolver isso de outras formas para baixar o custo da operação, não aumentar a tarifa, e o empregado chegar na empresa em 30, em 20 minutos. Claro, mas como é que ele chegou? Pô, tem faixa exclusiva nas principais avenidas da cidade, os carros não entram, o semáforo é inteligente, o asfalto é resistente. Então, assim, o ônibus tem um conforto, o ônibus tem um som ambiente, o motorista é educado. Então, assim, é isso que a gente precisa entender. Muita gente fala do transporte público lá fora, que é maravilhoso. Gente, é um ônibus, né? É um ônibus limpo, é um ônibus que cumpre horário, principalmente. Eu acho que isso é um grande detalhe, que o aplicativo funciona, que cumpre horário e que tem um som ambiente e que você consegue chegar no seu trajeto rápido. E é isso que a gente vai fazer, é isso que o governo Dário, é isso que o prefeito Dário determinou, e é isso que a gente vai trabalhar para fazer cada vez mais o transporte público voltar a ter passageiros. Você vê que em 2001, 2002, Campinas transportava 1 milhão de passageiros por dia. Nós estamos aqui, depois de 20 anos, transportando, pandemia, 200 mil. É uma redução de 80%. E eu vou falar uma coisa que é interessante. Imagina amanhã, a gente chega, é só uma imaginação, viu, gente? A gente chega e fala o seguinte: não tem mais transporte público. Não tem. Né? Não tem passageiro, né? O serviço não é eficiente. Quem vai pagar a conta para o funcionário ir trabalhar até a sua empresa? Quanto vai custar? Porque todo mundo fala que a tarifa em Campinas é cara.
Desculpa, gente. Sabe o que é difícil? É a desigualdade social que é difícil. É a distribuição de renda que está errada. Vai para Curitiba, que é modelo, e anda o mesmo trajeto, Campo Grande, Alphaville. Vai pagar R$10. Curitiba é metade do nosso tamanho em espaço físico. Metade. Nós temos 800 quilômetros de metros quadrados aqui. Curitiba tem 400 mil. Nós temos 800 mil. Então, é metade. Então, assim, nossa tarifa não é cara. É o salário, a distribuição de renda do nosso país que está errada. Então, eu vou defender, enquanto eu estiver aqui, o transporte público coletivo tem que ter prioridade. E aí eu sou muito claro e falo para quem estiver nos ouvindo. Eu sou um ser humano, eu erro, eu acerto, eu erro. Não sou melhor que ninguém que está aqui nos assistindo, nem melhor que ninguém, né? Não adianta achar que o secretário senta na cadeira e vai ter a solução do mundo. Não vai. Juntos, inclusive vocês, e eu agradeço muito a vocês, juntos nós podemos achar as soluções, com ideias, com sugestões, né? Buscando inovações em outras cidades para que a gente possa copiar. Qual o problema copiar inovação? Não tem problema nenhum, né? O problema é botar de pé. O problema não, o grande desafio é botar de pé, e a gente está aqui para fazer isso. Então, acho que eu já falei um pouco do transporte público. Eu anotei também, eu acho que a questão dos abrigos de ônibus é um grande desafio também. Nós temos uma cidade com 5 mil abrigos de ônibus, sendo que somente 1.500 são cobertos, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente vai fazer, já vem construindo aí um processo para que a gente possa fazer uma concessão, algo nesse sentido, para que possamos ter abrigos de ônibus todos cobertos, né? Com segurança, com conforto, com qualidade, porque não é possível uma senhorinha procurar aguardar o ônibus, né, no sol, na chuva, sem ter uma cobertura, né? Acho que eu vou repetir, Campinas é a 8ª cidade do país, então nós precisamos avançar em algumas coisas, e é isso que a gente está fazendo, e eu conto com a ajuda de vocês no momento certo. Também falei aqui recentemente, falei numa outra entrevista, a questão das mini estações, né? Eu acho que você vê um exemplo que também barateia o custeio da operação. Você vê que você pega Francisco Glicério com Moraes Salles, aquela estação, né? Que são abrigos de ônibus ali, Moraes Salles com Francisco Glicério. Aquela estação eu fui numa operação pé na calçada, né, junto com o presidente da INDEC, junto com alguns diretores, junto com gerentes, junto com coordenador, junto com gente que falou que nunca pisou na calçada. Um absurdo, né? Nós estamos numa empresa de transporte público e as pessoas não estão na rua. Então, assim, você imagina, eu estive lá, a linha 212, que eu não vou esquecer, eu cheguei nessa linha, parou o ônibus, né, era horário de pico, 5 horas. Vocês não imaginam a quantidade de tempo que esse ônibus ficou parado ali. Só que eu anotei 8 minutos para embarcar as pessoas. 8 minutos. O semáforo abriu e fechou 6 vezes. Ele ficou parado, as pessoas entrando, passando o bilhete, girando a catraca. Aí você conversa com as pessoas, né? Porque eu não sou o dono da verdade, né? Eu falo isso para todo mundo. Você conversei com o gerente, ele falou assim, Vinícius, você já imaginou você pegar esses abrigos de ônibus, né? Esses abrigos de ônibus, você fechar eles, fazer uma cobertura, igual um exemplo, não precisa ser igual Curitiba, que é aquele tubo todo redondo, mas imagina você fazer uma mini estação ali. Você fecha, coloca, de uma certa forma, você cria uma segurança, né? E você coloca a entrada do pagamento na entrada da mini estação. Você não coloca dentro da catraca do ônibus. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A pessoa passa o bilhete, entra nessa mini estação, que fica no canteiro ali, né, no meio da Moraes Salles. Ela entra na estação Otto. E aí o que acontece? A catraca está livre, ela já pagou. Ela já está pronta para embarcar. A catraca livre é 1 minuto. A operação é outra, 8 minutos, gente. 8 minutos. 8, vou repetir. 8 aqui, 8 no próximo abrigo, mais 3 no outro.
Ué, só de parada é 50 minutos, ou seja, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, quanto que reduz? Pô, quanto custa fazer uma ministração? Né? Então, assim, são coisas que eu falo para vocês que é só querer que faz, e a gente vai fazer, né? Então, assim, agora, é como eu falava na habitação, e talvez aqui acho que o Otto tenha acompanhado, e também o vereador Carmo. Gente, a habitação tinha um problema de 70, 60, 80 anos, lugares sem regularização. Você não vai chegar na habitação, né, do dia para a noite ou em um ano e resolver o problema habitacional. Não vai. E o transporte público é igual. É dinâmico, né, é dia a dia, mas é com determinação, é com trabalho, é ouvindo, é cobrando, é vendo a participação das pessoas. Eu estou aberto a reclamações, a todo tipo de sugestão, de crítica, mas é importante saber que ainda existem pessoas do bem na política, que ainda existem pessoas querendo fazer e que é possível fazer. Então, esse tipo de coisa, né, uma coisa simples que eu falo, a pessoa está confortável dentro de uma administração, segura, guardando o ônibus, se chover, não vai, né, como naquele dia, choveu, né? Choveu muito, inclusive, e as pessoas abriram o guarda-chuva e ficaram ali tomando chuva praticamente nas laterais, né? Então, assim, você melhora a operação, reduz o custo, mas o principal, você atinge a população, você melhora a qualidade de vida da população. E é isso que eu falo, né? A grande massa trabalha em indústria, em serviço, ou na casa das pessoas. Você melhorando a vida deles no transporte público, eu tenho certeza que eles vão chegar mais felizes para trabalhar, vão chegar mais, né? Vão ter uma qualidade de vida diferenciada, não vai acordar 3h30 da manhã para pegar um ônibus, né? Então é isso que a gente vai fazer. Eu peço paciência para a população, eu sei que é muito difícil. A gente vem passando um momento complicado, eu inclusive esqueci de falar no começo da fala, eu estou sem máscara porque eu estou sozinho aqui na minha sala. E é isso, gente, se eu puder falar mais algumas coisas, eu acho que o trem Intercidades é um projeto interessante também, né? É um trem que sai de São Paulo. Existe o TIC, que é o trem Intercidades, São Paulo, Jundiaí, Campinas. E existe o TIM também, são 2 trens, né? Que sai de São Paulo, Jundiaí, e vem parando nas cidades, né? Que é o trem intermunicipal. São 2 projetos aí que a gente está também trabalhando muito para que dê certo. Recentemente também, através da diretoria, também, né, de novos projetos da agência, como o Otto disse, nós também lançamos um edital de chamamento para receber projetos de empresas, né, que tenham interesse, né, na ligação entre Viracopos e o centro, né? Eu acho que é um grande também projeto. Eu acho que quando a gente diz aí de novas ações modais, como o Otto disse no começo do transporte, essa seria uma das novas ações. Acho que Campinas precisa pensar grande, não pensar em metrô. Eu já pensei em metrô, só que 1 quilômetro de metrô, para vocês terem uma noção, custa R$1 bilhão. Ou seja, para você pagar a conta, você precisa transportar muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Então, eu acho que o BRT é algo incrível, eu acho que muda a história do transporte público na nossa cidade. Não vou entrar no mérito aqui, se tem gente que é a favor, se é contra. Eu participei da obra de revitalização da Francisco Glicério e digo para vocês, não tem como fazer uma obra sem causar transtorno, não existe isso. Se a gente for reformar a nossa casa, morando dentro dela, você tenha certeza que vai ter transtorno. O seu filho vai reclamar, a mulher vai reclamar, o marido vai reclamar, uma hora vai ter problema, uma hora o cano estoura. Gente, o privado e o público, para mim, é muito parecido. Acho que a gente precisa encarar que grandes reformas, né? A Francisco Glicério a gente fez em 1 ano e meio, é modelo nacional a Francisco Glicério. Ribeirão Preto fez a mesma obra, ficou 6 anos fazendo o mesmo trajeto. Então, sem fechar nenhum dia uma loja, sem fechar nenhum dia uma rua. E aí tem também, né, uma questão que é importante do nosso prefeito Dário Saad, que também é a revitalização da área central, né? Acho que esse é um programa extremamente importante. Eu acho que com essa chegada dos trens ali nesse pátio, aqui na estação, acho que a gente
também precisa, e eu acho que isso é consequência natural da revitalização da área central, né? Eu acho que isso é uma coisa que leva a vida ao centro e a gente precisa focar também nisso, e a gente vai focar. Gente, eu acho que eu coloquei também aqui a atualização de algumas legislações, né? Do táxi, do Uber. Eu acho que a gente precisa avançar nisso, em estudos, para que a legislação do táxi é antiga. Tem também a questão de inspeção em motofrete, acho que é uma coisa que a gente precisa também. A gente não estou falando aqui de criar taxa, de fazer nada disso. Eu acho que a gente precisa ter uma qualidade, né, dessa questão das motos nas ruas. Eu acho que é uma forma também da gente evitar acidentes de trânsito, né? Motocicleta é uma coisa mais insegura, né? Então acho que a gente precisa também disso. O que mais aqui que eu anotei? Acho que ciclovia, né, é muito importante, ciclovia. Acho que o campineiro ou a grande população aqui, a grande maioria das pessoas vem procurando esse meio de transporte, né? E também lazer, acho que é uma coisa importante, né? Acho que extremamente importante. A gente também vai trabalhar para que a gente possa ter aí uma grande quantidade de ciclovias. Eu acho que é isso, gente. Eu não sei se eu tomei não sei se eu tomei o tempo todo aí, os 30 minutos. E para concluir, eu quero mais uma vez, gente, agradecer. Conto com a ajuda de vocês, eu estou à disposição, né? Eu não tenho meu celular 24 horas, pode ser que eu demore para responder, mas eu respondo no dia ou no dia seguinte, né? Assim como vocês, eu também tenho as minhas atribuições, então eu estou à disposição. E mais uma vez eu quero dizer que na semana passada eu participei de uma reunião do Covid, né, do comitê, e eu falei que a gente vai agora fazer uma campanha forte nos ônibus, né, para as pessoas não tomarem água, não comerem, para evitar a questão da contaminação, né? Já tem estudos fora do país que diz que o ônibus não é o principal contaminante aí do Covid. Então, assim, mesmo assim, nós vamos fazer uma campanha grande, né, com relação a isso. Vamos pintar também os terminais de ônibus para respeitar o espaço. Aumentamos a frota. Eu acho que... Eu falo para vocês, viu, gente? Eu não estou aqui reclamando, mas é um grande desafio e sozinho eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Então, eu estou aberto a críticas, a sugestões, a ideias, né? Dizendo que, põe mais ônibus, não resolve o problema. Eu garanto para vocês que não adianta eu intercalar 30 ônibus no terminal, porque não soluciona. O que soluciona é a gente usar máscara, é a gente tentar evitar contato ali dentro do ônibus, né? E os níveis 6 de lotação a gente trabalhou muito e vem trabalhando, e pode ser que tenha algum problema, mas a gente está trabalhando diariamente, de hora em hora, para tentar melhorar isso, e acho que a gente tem conseguido, de alguma forma, melhorar. Mas estamos aqui. Muito obrigado mais uma vez, vereador, estou à disposição, e um abraço a todos, uma boa tarde. Muito obrigado, secretário Vinícius. Eu agradeço aí pelo esclarecimento, pela conversa. Eu acho que o homem público, né, que está à frente da sociedade, ele tem que ser assim, transparente e ser aberto a debates, né? Então, eu quero agradecer aí, dando continuidade, secretário, às nossas falas. Nós temos tempo ainda e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar 10 minutos a cada vereador para poder fazer a sua colocação e também a pergunta ao secretário, correto? Correto. Correto. Vou deixar aberto o meu áudio, secretário, porque eu vou começar aqui com algumas perguntas que eu tenho de munícipes que me passaram
como presidente dessa comunidade, eu tenho que fazer essa pergunta ao secretário. Então, vou deixar o áudio do secretário também aberto para o secretário já responder, se possível, prontamente, tá ok? A minha primeira pergunta, secretário, todos sabem que no Distrito Ouro Verde nós temos aquele grande problema, que é o problema das marginais das rodovias Santos Dumont, que já foi prometido pelo governo do estado, já foi dado data para início das obras, só que o governador não cumpriu e agora alega que por conta da pandemia vai se prorrogar o início das obras, tá? Então, eu fiz uma indicação, fiz já uma visita externa com o próprio secretário, naquele cruzamento na marginal da rodovia Santos Dumont, em frente ao Motel Euro, porque todos os moradores do Distrito Ouro Verde que acessam o distrito para o centro da cidade, com acesso ao Santos Dumont, tem que passar por aquele cruzamento. Então, é um verdadeiro caos. Então, nós fizemos uma indicação para que a Artesp autorizasse um novo acesso na rodovia Santos Dumont, no quilômetro 73, ligando uma avenida que está desativada, na Antônio Levantese. E isso ajudaria muito, porque todos os moradores que usam esse cruzamento hoje, que vão para os bairros Santa Terezinha, Telespe, Maria Rosa, para aquela região da Lagoa do Mingone, automaticamente entraria nesse novo acesso pela Antônio Levantese. Todos os moradores que vão para o Abaeté, San Diego, Nova Mercedes, automaticamente vai subir naquela marginal que é na Rua Eldorado, fazendo a pavimentação, e isso todos eles deixando de usar aquele cruzamento que é muito perigoso, que tem acidente diário, e já tivemos 2 mortes lá. Então, eu gostaria de perguntar para o secretário como que está o andamento dessa conversa. Secretário, eu vi que o secretário fez uma conversa com o pessoal da Colinas, então eu gostaria que o secretário falasse um pouquinho aí das próximas atividades sobre essa indicação aí, e para resolver esse grande problema da população, por favor. Bom, vereador, a gente recebeu aí eu fiz uma reunião com o pessoal da Colinas, né? Não me lembro realmente, eu estou tentando procurar um papel aqui, só para eu ver o nome dele, mas eu estou sempre... Não me lembro o nome dele. O que a gente combinou? A princípio, né, o pessoal da Colinas, ele me disse que já foi negado, né, esse acesso no ano passado, né? E eu falei para ele o seguinte, o vereador Otto, eu falei, aquele trecho ali na frente do motel, como é que chama? Motel Euro. Motel Euro. Aquele trecho, ele interno, ele é do município, né? Saindo da faixa de domínio ali, ele é do município. O que eu falei para ele? Eu falei, você não me dá outra alternativa a não ser colocar um semáforo aqui. E aí, automaticamente, ele falou, Vinícius, você me dá mais 15 dias, eu vou fazer um novo estudo para ver se a gente consegue fazer esse acesso na rua que o senhor mencionou aí. Então, ele ficou de me procurar até o dia 15 de abril, né? Eu me lembro bem essa data, até o dia 15 de abril, para me dar um posicionamento, se já tem um estudo, se já tem uma nova análise, ou se ele vai pedir mais um prazo. Mas eu achei interessante porque ele entendeu que nós temos um problema, né? Nós temos uma avenida e nós precisamos de uma solução. Se ele não nos ajudar com uma solução, não tem problema nenhum, não estou aqui falando que eu vou fazer isso ou aquilo. Eu só acho que a gente precisa tentar minimizar isso na questão municipal que está no nosso domínio. Então, foi isso que eu falei, e eu acho que a gente deve ter alguma novidade aí dentro de alguns dias, vereador. Correto, muito obrigado. Secretário, eu gostaria que o secretário falasse um pouquinho também sobre... A gente tem muitas demandas e o pessoal dos ciclistas tem cobrado muito a gente e cobram também que o Dário assinou uma carta falando sobre a ciclovia do BRT Campo Grande. Então, a gente gostaria que o secretário, se possível, falasse um pouquinho sobre essa demanda aí e esse comprometimento que o prefeito fez. Vereador, eu realmente
eu não gosto de falar aquilo que eu não sei, né? Eu sobre essa carta eu desconheço, mas assim, o que eu quero dizer para você? Eu acho que todo projeto, toda ideia, ela tem que ter uma análise, né? Eu acho que a gente pode marcar uma reunião, né, e analisar essa questão, não vejo nenhum problema. Se falava na época da glicério uma ciclovia, né, infelizmente não foi possível fazer. Então, acho que a gente pode, sim, conversar e ver o que a gente pode fazer. Para mim, não tem problema nenhum. Tá bom. Muito obrigado, secretário. A minha última pergunta é sobre... A gente sabe que a cidade sofre muito por conta da implantação de novas lombadas. De acordo com relatos, falam que é proibido novas lombadas. Só que, às vezes, da noite para o dia, nós já vimos relatos e também presenciamos que lombadas são feitas em determinadas vias. Então, a gente gostaria de saber do secretário, se o secretário está a par disso daí, e qual a ideia, porque nós temos bairros periféricos que a própria população é obrigada a construir aquelas lombadas, que na verdade acaba com o veículo, tudo. Só que se eles não constroem essas lombadas, como os bairros periféricos têm muita criança brincando nas ruas, acontece o atropelamento, vidas são perdidas. Então a gente gostaria de deixar aqui para o secretário esse apelo aí para retomar essa conversa, para que no município seja novamente implantado novas lombadas, ainda mais em bairros periféricos, porque vidas estão sendo perdidas, atropelamentos. Então é mais fácil a gente fazer a lombada do que perder vidas. Vereador, é muito importante a sua colocação pelo seguinte motivo, né? Eu, quando cheguei aqui, acho que foi o que mais é o assunto que mais me pediram, acho que foi um dos assuntos, foi a lombada. O que eu venho dizendo para as pessoas eu conheço hoje a legislação do CONTRAN, e a legislação é muito clara com o impedimento com relação à lombada. Existem exceções. Então, o que eu gostaria? Eu gostaria que a gente, né, como eu falei no início da minha fala, a gente trabalhar a educação das pessoas, né? A gente trabalhar a sinalização dos locais, a gente colocar lombada não é a solução, né? Eu falo para você, eu acho que em alguns locais a lombada é necessária, mas tem alguns locais que a gente precisa fazer um trabalho de sinalização melhor, um trabalho de sinalização tanto horizontal quanto vertical. Eu acho que várias coisas a gente pode evitar com esse tipo de coisa. Agora, existe uma coisa, vereador, que eu falo para as pessoas, que é o seguinte: hoje é dia 7 de abril. Se eu quiser fazer uma festa hoje com 30 pessoas, eu posso? Não posso. As pessoas sabem que não pode empinar uma moto, empina. As pessoas sabem que não pode andar 200 por hora numa via e se eu colocar a lombada, ela vai continuar andando a 200 por hora. Então, assim, o que eu quero fazer? Fazer um trabalho grande de educação, entendeu? Acho que isso que a gente tem que fazer. Educação e sinalização. Acho que a sinalização é uma coisa muito importante e evita muitos acidentes. Muitos acidentes. Essa é a minha opinião. Mas também as lombadas são importantes em alguns locais, né? Então, assim, a gente pode fazer um trabalho, se você permitir, aí, para a gente apresentar para a população a legislação, o que ela fala, Gente, nós somos aqui, você sabe disso, gestores públicos, né? Eu gostaria de construir um prédio sem aprovação, um exemplo, mas não dá, tem que ter uma aprovação eficiente, mas tem que ter uma aprovação. Então tá bom, secretário. Eu agradeço, essas foram as minhas perguntas. Passo a palavra agora ao vereador, o primeiro que está inscrito aí, ao vereador Cecílio. Vereador, fica à vontade. Obrigado, vereador Otton. Boa tarde, Vossa Excelência, que conduz aí com maestria a comissão. E dá também boa tarde, a saudação à vereadora Débora Palermo, ao vereador Carmo Luiz, vereador Paulo Gaspar, a assessora do vereador, cujo nome é
não aparece ali mesmo. Mas um abraço para você, obrigado, bom que você está acompanhando aí, é bom a gente ter as mulheres presentes aqui, tá certo? E secretário Vinícius, com quem já tive a oportunidade de me encontrar, assim, virtualmente, né, à distância, e conversar, obrigado por estar conosco mais uma vez aqui na comissão. Quero perguntar, secretário, o senhor falou sobre as mudanças de velocidade nas vias e a sinalização dessas vias. Isso é muito importante e a gente espera que, de fato, a implantação dessa sinalização ocorra o quanto antes. E nós temos uma situação aqui na Avenida João Boy Dunlop, falo dela porque é a nossa artéria, é o caminho de casa, e tem 4 velocidades na via, né? 60 por hora, 50 por hora, em alguns pontos 30 por hora e 40 por hora. Então, é complicado para o motorista e a gente que está sempre dirigindo, está sempre andando na via, às vezes escapa. E digo mais, nós temos uma situação que está muito complicada, eu queria um parecer do senhor, e as pessoas estão reclamando muito, porque quando o período de obra era 60 por hora na grande maioria dos trechos da via. Depois que foi terminando a obra, foi mudando, foi alterando o limite de velocidade e isso tem complicado enormemente a vida das pessoas. Tem gente aqui que já me reclamou que tem 100 multas. Se ele vender o veículo, ele não consegue pagar as multas. Tá certo? Então, isso é um grande problema e nós precisamos discutir isso, ver como é que a gente resolve essa situação. Então, essa era uma pergunta, vou ser mais breve nas demais. O senhor falou em relação à modernização da Zona Azul. Acho ótimo, mas eu queria perguntar ao senhor, detalhar um pouco mais como é que se dará essa modernização. Outra questão é sobre a lotação dos ônibus. O senhor disse que do nível 6 tem tratado, não é? O nível 6, eu trabalhei na INDEC, sei que é uma lotação grande para o período normal. Nós estamos falando de uma situação de pandemia, então, que se prega o distanciamento e tudo mais, e os cuidados. Queria, então, uma análise sua nesta situação. O nível 6 extrapola tudo, entende? Nós deveríamos trabalhar aí com nível 4, 3 de lotação para uma análise e um estudo mais detalhado para atender aí a população com segurança. Aliado a isso, também a higienização dos ônibus. A Secretaria de Transportes está cobrando isso das empresas. Eu vi que teve, inclusive, uma reportagem que algumas empresas estão trabalhando com isso. Isso é muito bom, né? Penso que a INDEC e a Secretaria de Transportes devem cobrar e incentivar para que essa higienização aconteça pelo menos 2 vezes ao dia ou 3 vezes ao dia seria o ideal, né? Também, secretário, julgo que é muito importante a ampliação para os locais de venda do QR Code e também do bilhete de transporte. Nós estamos na cidade que não se aceita o papel moeda, né, o dinheiro ali dentro do ônibus. Então, é fundamental que se tenha espalhado na cidade, em maior quantidade, pontos de venda do bilhete único. Senão, eu mesmo já cheguei em Campinas e estava sem o bilhete único e não tinha a condição de andar no ônibus. De outra forma, consegui pagar o ônibus, né? Eu não tinha ali recurso para isso. Bom, por fim, em relação à ciclovia, o senhor falou que é favorável. Aqui na região nós temos muitos ciclistas, cicloativistas que cobram maior infraestrutura, né, das ciclovias. O próprio corredor da João Boy Dunlop deveria ter ciclovia, infelizmente não foi possível, né, não foi colocado, mas então que bom que o senhor tem essa perspectiva, né, de ampliação das ciclovias, isso é muito importante. Inclusive, tramita na casa, né, vereador Otton, um projeto de lei, né, que versa sobre as ciclovias. Inclusive, requeiro aqui, viu, Otton, presidente da comissão, que a gente faça um debate sobre a questão das ciclovias, ok? Finalizo mesmo também fazendo coro ao que o presidente da comissão disse, secretário, sobre a análise das lombadas. Eu tenho conhecimento também da legislação do CONTRAN, já li, reli,
tem vários pedidos, desde o secretário Barreiro, para a implantação de lombadas na região aqui, que não foi atendida, entendo isso, mas não sendo possível a lombada, também o Código estabelece isso, que se faça uma sinalização alternativa. Então, o que o senhor tem pensado para substituir a lombada, não sendo possível, que tipo de sinalização ser colocada? Essas as minhas colocações. Obrigado. O secretário vai falar agora? Secretário, com a palavra, por favor, para responder ao vereador, por gentileza. Otto, desculpa. Vereador Cecílio, desculpa, Otto, eu falei errado. Desculpa, vereador Otto. Vereador Cecílio, mais uma vez, boa tarde, né? Obrigado aí pelas suas colocações. QR Code, o que eu queria dizer para você? Você pediu mais alguns pontos. Eu gostaria que você me enviasse algum ofício, alguma indicação, falando para mim os pontos que você acha necessário para que a gente possa avaliar, né? Acho que isso é um detalhe importante e a gente precisa melhorar isso. Zona Azul, a gente está discutindo aqui ainda, né, se vai ser uma concessão ou se vai ser por aplicativo da INDEC. Então, estamos em fase de discussão, de estudos, então em breve a gente vai ter novidades, tá? Peço aí um pouquinho de paciência, por gentileza, mas em breve a gente vai ter novidades. Quando eu disse nível 6, eu disse de 220 linhas, 3, 4, 5 linhas. Ninguém quer nível 6, ninguém quer nível 5, né? Então eu disse para vocês que a gente está corrigindo isso, já corrigiu muita coisa e se tiver mais algum problema a gente vai corrigir. Então acho que o senhor tem razão, ninguém quer nível 6 nas linhas de do transporte público e a gente vem trabalhando para isso, tá? Então tenha certeza disso. A questão da mudança de velocidade, se você também me puder, tem um exemplo ali no Shopping Galeria que eu vi recentemente, tem lugar que é 30, 40, 50, 60, na mesma rua, né? É claro que tem fiscalização ou não, né? Não estou entrando no mérito se tem radar ou não. Então, assim, eu gostaria que, se vocês tivessem exemplos desses na cidade de Campinas, na sua região mais especificamente, vereador, como o senhor preferir, gostaria também que nos encaminhasse e sugerisse aonde o senhor gostaria que a gente explicasse por que há essa alternância ou colocasse esse tipo de placas, né? Porque a gente já começou o trabalho, né, dessa colocação das placas, já foram colocadas acho que em 4, 5, 6 pontos, não me lembro. Então tem muitos lugares para colocar. Então peço aí também que, se tiver alguma sugestão, nos encaminhe, por gentileza. Acho que é isso, né? Tem alguma coisa que eu esqueci? Acho que é isso, né? Obrigado, secretário. Só para mim... Eu acho que o Cecílio quer falar alguma coisa. Abre do Cecílio, por favor. É que foram muitas perguntas e eu fiz todas ao mesmo tempo, né? Para agilizar. Em relação à higienização dos ônibus. Né? Tá. A gente fez, inclusive saiu hoje uma matéria, né? A gente vem trabalhando, né, uma questão da higienização. A orientação da Secretaria de Saúde é para que a gente higienize o ônibus, tanto na saída, no ponto final, voltando para o terminal. Então, assim, nós estamos trabalhando para fazer isso, né? Hoje ele já é higienizado na saída. Hoje houve uma demonstração aqui no terminal, né? Da demonstração dessa higienização. Então, os ônibus vêm sendo higienizados e a gente está trabalhando para aumentar ainda mais a quantidade de higienizações nos ônibus. Foi falado também da gente colocar o dispenser dentro do ônibus, só que é uma coisa muito arriscada, né? É um risco que a gente não quer correr, né? Transportar líquido ali inflamável dentro do transporte é uma coisa que a gente não quer fazer. Então, isso a gente não vai fazer. Então, se vocês tiverem informação, mais uma vez, de ônibus, que as pessoas estão falando que está sujo, repito, gente, a sociedade precisa participar e eu sei que alguns participam, mas é com a ajuda da sociedade que a gente vai fazer mais e melhor. Então, se tiver alguma coisa, me enviar, vocês têm meu celular e estou à disposição.
Tá bom, muito obrigado, secretário. Vereador Cecílio, muito obrigado pela participação, tá? Só respondendo a pergunta colocação do vereador, já está agendado no cronograma para a próxima nossa reunião fazer esse debate juntamente com os ciclistas, tá bom? Então vai ficar para a próxima reunião, tá bom? Agora, o próximo inscrito é o vereador Paulo Gaspar. Eu peço desculpa que não tinha visto a inscrição do vereador, então está com a palavra. Peço desculpa, vereador. Imagina, presidente Otto, obrigado aí pela oportunidade. Quero parabenizar o secretário Vinícius, que é um cara que eu admiro, tenho acompanhado bastante o trabalho de perto, e sangue novo aí, com cabeça nova, já vem de uma experiência anterior de secretariado. Tá me ouvindo bem? Eu estou com o microfone aqui, tá, né? Beleza. Eu vou fazer as 3 perguntas aqui, também aproveitando o meu tempo aí, já para agilizar. Em relação ao trabalho que a INDEC... Paulo Gaspar, por favor, desculpa. Eu vou deixar o do secretário aberto também. Se você quiser fazer uma de cada vez, é melhor, pelo menos o secretário já responde prontamente, tá bom? Acho que fica legal. Fica bom assim, Vinícius? Olha, abre do secretário. Fica bom. Isso aqui... Beleza? Melhor. Então, vou deixar aberto de vocês dois aí. 3 perguntas, tá bom? Obrigado. Muito bom. À vontade. Então, na legislatura passada, na administração passada, a gente tinha um presidente, o Barreiro, que era tanto presidente da INDEC quanto secretário de Transportes, né? Agora nós temos essa divisão de trabalhos aí. Eu queria que você explicasse para o cidadão comum, que às vezes ele não sabe a diferença, qual o trabalho da INDEC, qual o trabalho da secretaria, em que momento eles se cruzam, em que momento a atribuição é de quem? Bom, muito importante mais uma vez, obrigado, Paulo, aí pela sua colocação. Sou uma pessoa aqui que só está tentando e querendo fazer um trabalho aí, acho que nada mais que a nossa obrigação, né? A gente poder mudar a vida e melhorar a vida das pessoas. Boa tarde a você mais uma vez. Queria dizer o seguinte, a ideia da separação tem a ver com a legislação, né, lá da lei das estatais, né, que vocês talvez tenham conhecimento lá na época da Petrobras, né? E o que a gente pensou aqui com essa separação prefeitudário, né? A INDEC é mais ou menos você pensar como a CET, né? Que você fica com a questão mais operacional da coisa, né? O que é a questão operacional? É o dia a dia, é a ordem de serviço, é a cobrança do transporte, é a questão da fiscalização, é a questão das agendas de eventos, né? Fechamento de ruas, esse tipo de coisa. As questões técnicas também, acho que são muito importantes. O Ayrton é um grande parceiro, uma pessoa técnica, qualificada, né? Um cara que eu estou me dando muito bem, uma pessoa totalmente aberta, transparente, que tá sempre à disposição para querer fazer as coisas de forma bem diferentes e objetivas. A secretaria fica com a questão mais como que eu posso dizer para você, uma questão mais institucional, né? Que primeiro a gente tem uma relação mais com os empresários, né? Empresários que eu quero dizer da construção civil, por exemplo, que estão em fase de aprovação de projetos, né? Que a secretaria que tem que responder o WAVE, mas o WAVE, né, que é o Estudo de Impacto de Vizinhança, ele vem respondido através também com a ajuda operacional da INDEC, né? Também temos a questão das legislações. Então, por exemplo, nós temos aqui um contrato, Paulo, da concessão dos abrigos do centro, né, que é do passado. Isso está na secretaria. A autoridade de trânsito, né, daqui de Campinas é o secretário de transportes. O que mais? Você tem as questões de licitações. Então, o edital de chamamento, ele sai da Secretaria de Transporte. Então, a questão mais de legislação, licitação, vamos dizer, a questão mais subjetiva ficaria mais com a CETRANSP, né? Então, acho que a operacional mesmo é com a INDEC. Esse foi o objetivo. E digo para você, viu? É muita coisa. Você vai em São Paulo, você tem a Secretaria de Transportes, você tem a SP Trans, você tem a CET.
cada um faz um tipo de coisa e você tem a Secretaria de Transportes também municipal. Então, eu acho que é uma divisão importante e além disso, acho que eu esqueci de falar, acho que o principal detalhe são as políticas públicas, né? As políticas públicas da mobilidade e do transporte, a Secretaria que desenvolve e a INDEC coloca a questão de pé. Excelente, secretário, ficou bem claro. Em relação às empresas que prestam serviço de transportes em Campinas, como é que está sendo esse relacionamento com as empresas em relação a esse grande desafio do combate aí à pandemia, toda essa logística complicada, tudo que você falou, os desafios, os problemas do dia a dia, como tem sido essa cooperação, como tem sido esse diálogo, quais são os desafios nessa logística de lidar com essas empresas em relação a um período normal e agora nessa pandemia que a gente está vivendo, né? O que eu acho, assim, o Ayrton, ele tem feito... O Ayrton tem feito aí, eu participo de algumas reuniões dessas, né, porque elas são bem técnicas. Ele tem feito algumas reuniões quase que diárias com a equipe da Transurc para definição de frota, né, no dia seguinte. Então, a nossa relação é muito boa, mas é uma relação que é importante as pessoas saberem, é de prestação de serviço, né? O município paga e eles têm que prestar um serviço, paga através ou do bilhete único ou do Vale Transporte. Então, é uma relação de cobrança de resultado, de eficiência, né? Eu acho que o ônibus não pode quebrar, o ônibus tem que estar limpo, o elevador da pessoa com deficiência tem que funcionar e nós vamos cobrar. Por onde eu passei e por onde eu estiver, e se eu permanecer aqui, né? O meu cargo é renovado a cada 24 horas, eu digo isso para as pessoas, né? Nós estamos aqui eu estou secretário de transportes, então, assim, enquanto eu estiver aqui, Paulo, você tem a certeza que eles vêm sendo cobrados desde o início para cumprir a ordem de serviço, né? Para que seja cumprido o horário, para que não tenha problemas nos ônibus. É claro que existe aí uma relação, às vezes, de um quer falar que alguma coisa, que não fecha a conta, que não sei o quê. Então, assim, existe, claro, um diálogo, mas um diálogo transparente, sem eu falo isso para as pessoas, acho que nunca ocorreu isso aqui antes, né? Eu escuto isso de alguns funcionários aqui, essa questão de você cobrar realmente, chamar na mesa e falar, amigo, ou a coisa anda nessa linha ou não tem como funcionar, né? A gente precisa ter um transporte público decente e eu falo para você, o objetivo é trazer as pessoas de volta para o transporte público e é somente com a eficiência, com a segurança que a gente vai conseguir isso. Muito bom, secretário. Eu vou declinar da minha última pergunta porque deixar meus colegas aí, a Adriane também perguntar e dar mais dinamismo aí para a sessão. Obrigado, viu? Gostei da resposta. Obrigado a você, Paulo. Obrigado, vereador Paulo Gaspar. Obrigado, secretário Vinícius. O próximo inscrito é a vereadora Débora Palermo. Está com a palavra. Boa tarde, Otto. Parabéns pela condução da reunião, pela pauta, né? Muito bacana ouvir o Vinícius, um secretário que eu admiro muito, sempre muito prestativo, sempre pronto a nos ouvir, a nos atender e desde já eu já te agradeço, Vinícius, por tudo isso que a gente já tem conversado. A minha pergunta para o Vinícius é sobre ciclovia, né? Eu apresentei um projeto ao secretário sobre uma ciclovia de Sousas até Joaquim Egídio, até a Fazenda das Cabras. E cada dia se faz mais importante, mais necessário essa ciclovia, porque o número de pessoas que têm vindo pedalar, fazer atividade física nessa região é muito grande, né? E temos, assim, eu tenho recebido muito pedido da ciclovia e de medidas, porque tá quase um trânsito da Índia, porque fica pedestre, bicicleta, carro, e ali nós não temos sequer acostamento, né? Aquela
estrada que vai de Joaquim Egídio até Cabras não tem nem acostamento. Então, nós precisávamos agilizar, e eu queria saber como é que está esse projeto, Vinícius, que é um sonho meu e acho que de muita gente que mora e que pedala por aqui. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Débora, pelas suas colocações. Você me mandou uma mensagem recentemente, eu falei, vereadora, um pouquinho só de paciência. Gente, é uma cobrança diária na minha cabeça. Eu mesmo me cobro muito, mas muito, né? E eu gostaria muito, né, de que as coisas fossem mais ágeis, mas nós estamos passando, vocês sabem disso, tá? Nós estamos passando por... Eu não dou desculpa, as pessoas me conhecem, eu sou transparente, sincero. Nós estamos passando por um momento, né? Nós estamos com muitas pessoas da INDEC em home office, nós estamos com muitas pessoas da INDEC afastadas, nós estamos com muitas ou algumas pessoas da INDEC com Covid. Então, assim, tudo atrasou e é uma cobrança diária, viu, Débora? Você tem a certeza disso. Eu acho que isso é uma coisa extremamente importante para a região lá. E assim que... Eu não vou falar só depois da pandemia, não. Eu acho que em breve a gente vai ter uma novidade, né? Mas assim... Estou me lembrando aqui, quem que me cobrou também, acho que foi o Carlinho, de alguma coisa, o Otto. Eu falei, gente, nós estamos fazendo aqui assim, é como eu digo para você, viu, Débora, tem que tomar cuidado, eu tenho que tomar cuidado, porque assim, na habitação, eu falava, são 60 anos de ineficiência, né? Desculpa, eu sou muito sincero, 60, 70 anos de ineficiência, você não resolve em um ano, você não resolve em 6 meses, então assim, no começo dessa gestão, né, quando eu vim aqui para a Secretaria de Transportes, e mais uma vez aqui aproveito para agradecer ao prefeito Dário pela oportunidade, pela confiança, é a mesma coisa, né? São tantos lugares, né, para a gente melhorar a sinalização, aquela coisa de Souzas que a gente fez, você vê, em uma semana foi feito, 15 dias, sei lá, um mês, mas assim, aquilo lá eu preciso fazer em vários lugares, mas são tantos anos, né? Eu não vou falar nem de governos, mas de não manutenção da sinalização, né? A gente tem que ter manutenção, não tem que esperar as coisas chegar, né? Agora, além disso, a gente tem esse problema da pandemia que vem, de uma certa forma, atrasando a equipe de projetos. Então, assim, eu peço para você, falo para você que é uma luta minha ali naquela região, eu quero muito atender o seu pedido, o prefeito também. Acho que a questão da municipalização de lá é algo a se discutir daquele trecho, a gente já conversou sobre isso, acho que isso de uma nova ponte. Então, assim, é isso, as coisas estão caminhando e eu peço uma coisa para vocês que é importante, não deixe de me cobrar, eu respondo, não deixe de me cobrar, eu estou aqui para ser cobrado e é isso, gente. É isso que eu tenho para te falar, Débora, peça mais um pouquinho só de paciência. Vereadora Débora. O importante, viu, só para finalizar, é a gente, eu falei isso ontem numa visita que eu fui no Parque Centenário, o importante é a gente não desistir, gente, é a gente, sabe, cada dia, não desista, sabe, continue, cobre, deu certo, deu errado, mas cobra, não desiste, porque as coisas vão dar certo. Vamos cobrar o secretário. Vereadora Débora, mais alguma pergunta? Está com tempo ainda, tem 5 minutos ainda. Não, eu estou satisfeita. Como eu já disse, eu admiro o trabalho que o Vinícius vem fazendo e a gente tem visto o empenho dele, o esforço dele em melhorar, né, toda essa questão do trânsito, toda essa questão que nós temos, as demandas que nós temos em Campinas, e gostei muito das propostas que ele apresentou, né, no início. Eu acho que o trânsito vai ajudar, vai melhorar muito essa questão do viário de Campinas. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigado, vereadora Débora. O próximo vereador inscrito é o vereador Carmo Luiz. Está com a palavra por 10 minutos, vereador. Com a palavra por 10 minutos, vereador. Com a palavra por 10 minutos, vereador. Presidente Otto, é um prazer, né, participar dessa reunião.
junto com o nosso secretário Vinícius Riveretti, nossos vereadores, a vereadora Débora Palermo. Um prazer estar com vocês mais uma vez. Sempre é sinal de grande prestígio poder estarmos juntos e podermos tratar de assuntos relacionados à nossa querida cidade de Campinas, na busca sempre da melhor qualidade, da melhor condição e da dignidade humana, que é o que nós buscamos para todos os moradores da nossa grande região. Cumprimentar os membros da comissão, vereador Igor Diego, vereador Cecílio Santos, vereador Rubens Gás e o nosso presidente Otto Alejandro, e dizer que estamos juntos. Tudo que for necessário trabalharmos, eu tenho certeza que tem outros vereadores que, apesar de não fazerem parte da comissão de mobilidade urbana da Câmara Municipal de Campinas, mas tudo que for possível fazermos juntos para melhorar a cidade, podem contar conosco, da minha parte, que estamos juntos no sentido de desenvolver a nossa cidade. Gostaria de tratar bem rápido, são alguns questionamentos. Está bem cumprido aqui, mas eu vou procurar ser muito breve. Mas antes de entrar nos questionamentos, eu gostaria de fazer uma deferência, eu gostaria de fazer uma fala a respeito do secretário municipal de transportes, Vinícius Issa Lima Riveretti. Secretário, você sempre me surpreendeu, um jovem ainda com muita capacidade, com grande vontade de executar o serviço público e fazer a transformação, tem acompanhado sua trajetória. Fiquei muito mesmo, mas muito feliz pelo fato do prefeito Dário ter dado uma oportunidade para você e mais feliz ainda pelo desafio que foi colocado na sua mão da transformação do transporte público na cidade de Campinas. Temos aí um presidente da mobilidade urbana da Câmara Municipal de Campinas que tem grande interesse no assunto, assumiu essa posição, fico muito feliz, porque eu presidi esta comissão por 2 biênios e desenvolvemos grandes trabalhos, grandes pedidos, mas uma das coisas que era necessário que houvesse dentro dessa secretaria, e acredito que esteja acontecendo, observando a sua fala, é uma quebra de paradigmas. Nós não podemos ficar no passado. Campinas é uma cidade de vanguarda. Você citou grandes capitais, grandes capitais de muitos países, e eu tive a oportunidade de conhecer muitos deles e andar somente de transporte público e ao observar, ver o quanto ainda estamos atrasados em pleno século XXI. Então, nós não podemos aceitar, é questão de dignidade humana, especialmente pelo preço. Então, eu fico muito feliz, Vinícius, que você esteja com essa pasta. Você é o homem capaz de fazer a grande quebra de paradigma que toda a sociedade campineira acredita que pode fazer. E dando demonstração disso, não apenas para a cidade campineira, mas para toda a região metropolitana, que espera realmente alguma coisa que seja transformadora no transporte público. Porque se nós continuarmos agindo do mesmo jeito, não vai acontecer nada. Ou nós mudamos, ou nós avançamos nas ideias, ou o nosso transporte público será de má qualidade. E dentro desse mesmo tema, dentro desse cumprimento que deixo para você, eu gostaria que você tratasse melhor, gostaria que você me desse um pouco mais de detalhes, pouca coisa, a respeito da possibilidade de um modal de transportes, que já é uma demanda antiga nossa, que já estamos buscando há muitos anos um sistema de modal de transportes que atenda a região sul e sudeste de Campinas. A região do Jardim Planalto, secretário, só para você ter uma ideia, ligando com o DIC ali, são milhares de pessoas que moram, dependem da rodovia Santos Dumont, dependem da Rua Eldorado, onde o Otto acabou de cobrar você, ali o transbordo da rodovia Santos Dumont. Nós precisamos desenvolver um sistema de modal que as pessoas diminuam a necessidade de vir de ônibus para o centro da cidade. O Campo Belo são bairros, são 23 comunidades que, na verdade, são atendidas de forma muito precária. Por quê? Porque o sistema é atrasado. Pega um micro-ônibus lá no Vila Diva, lá embaixo do Jardim Itaguaçu, e leva até o centro. Nós precisamos de um sistema de modal, de alimentadores, ou seja, onde nós possamos realmente dar dignidade humana aos moradores destas regiões,
do Planalto, do Dique, do São Charbel, do Vila Princesa, da região do Campo Belo, da região do Nova Mercedes, da região do Parque São Paulo, do Itatinga, do Maria Rosa, do São José. Toda essa região merece dignidade, uma das últimas regiões a serem desenvolvidas, e nós acreditamos que a dignidade humana chegará através do transporte, da mobilidade urbana, e no qual a sua pasta é muito importante para nós. Eu gostaria que você pudesse tratar um pouquinho mais, e essa ideia do embarque, né, do embarque pago, do pagamento embarcado, né, isso é fundamental, todos os lugares onde funciona, você paga, entra em algum lugar, e lá você tem a proteção, a segurança e o embarque rápido, e nós queremos isso para a região do entorno do aeroporto de Viracopos. Uma outra coisa que eu gostaria de citar, secretário, nós, numa reunião, alguns anos atrás, nós estivemos com o atual presidente da Aeroportos Brasil, pedindo uma área para que ele disponibilizasse uma área do aeroporto para a construção de um grande terminal ou de um terminal de transportes. Só que o desejo deles é que esse terminal fosse internamente dentro do aeroporto de Viracopos. Se for internamente, nós já será só para o aeroporto. Eu acho que nós temos que pensar num sistema de terminal que atenda o Jardim Planalto, Nova América, Campo Belo e o próprio aeroporto. Em alguns aeroportos do mundo, quando você chega ao terminal, dali ele despacha para outros lugares ou terminais dentro do próprio aeroporto. Então, assim, é o que nós gostaríamos que acontecesse, porque economicamente torna-se viável um sistema de modal que atenda o Aeroporto Internacional de Viracopos, todos os seus viajantes, atenda o terminal de Viracopos com os trabalhadores do terminal e todos os moradores que aguardam há 50 anos o desenvolvimento de Viracopos através da dignidade humana com a mobilidade urbana. Então é isso que eu gostaria que você tratasse um pouquinho mais. E mais uma vez, eu gostaria de, já aproveitando, está tudo bem? Todos estão me ouvindo? Eu estou falando aqui, está tudo em ordem? Alguém pode me dar um feedback? Ok? Parecendo votação da Câmara, você viu? Todo mundo deu joia. Então tá bom, obrigado. Você está ouvindo bem, secretário? Estou ouvindo. Então tá bom. E a outra coisa, é claro que eu tenho muitas coisas para destacar, mas eu gostaria de dar um destaque, secretário. A rodovia Miguel Melhado Campos, SP-324, o rodoanel está pronto, eu tenho acompanhado o dia a dia do acabamento do trevo do rodoanel, o que acrescenta 1.276 veículos ao dia na rodovia Miguel Melhado Campos, que já é caótica, já é extraordinariamente caótica, uma das rodovias do estado eu com a menor infraestrutura ou falta até de respeito, isso sem dizer a falta de... eu estou ao vivo, uma falta de respeito e educação com a população, as condições daquela rodovia, além de estarmos, todos nós, moradores, pessoas que vão ao Aeroporto Internacional de Viracopos, vítima dos sequestros, dos assaltantes. Nós não podemos mais continuar aceitando as condições da rodovia Miguel Melhado Campos da forma como ela está. Estamos cobrando veementemente o governo do estado, tem uma moção proposta, peço o apoio do presidente da Comissão de Mobilidade Urbana, Otto Alejandro, peço o apoio de todos os membros da comissão para que nos ajude, assine essa moção junto conosco, pedindo a imediata intervenção do governo do estado na duplicação da Miguel Melhado Campos, porque nós não podemos mais aceitar o descaso do poder público, a falta de respeito do governo estadual com aquela população e com o povo da nossa região e o povo que é obrigado a tomar o avião no aeroporto de Viracopos. Então eu peço, secretário, a imediata ação da Secretaria de Transportes nessa ação. Ela é fundamental. A ação da Secretaria de Transportes é o diferencial dentro da possibilidade de conseguirmos
trazer também a dignidade humana através da mobilidade urbana, através da rodovia Miguel Melhado Campos e do Rodoanel, que nós já aguardamos há muitos anos. Eu tenho muita coisa para pedir, você sabe, eu tenho acompanhado, você me conhece, mas eu gostaria de tratar especificamente desses dois assuntos, do modal de transportes ao aeroporto, desde que não seja apenas para o aeroporto e a rodovia SP-324, Miguel Melhado Campos. Muito obrigado, secretário. Secretário, obrigado, vereador Carmo. Secretário, o Carmo fala bem, hein? Fala, claro. Por favor, o secretário quiser responder ao vereador Carmo. Obrigado pelas palavras, viu, vereador Carmo? Obrigado você, Otto. Você é um rapaz muito importante nesse momento, viu? Conta Obrigado. comigo. Estamos juntos. Com certeza. Tá? Vou precisar do vereador, tá? Muito obrigado. Ô, Carmo, você sumiu, cara. Faz tempo que você não me procura, viu? Viu? Deixa eu falar uma coisa. Você saiu da Coab, não tem mais muita coisa para falar com você. Agora vai ter de novo, né? Vai ter mobilidade aí. Começar. Deixa eu falar uma coisa para você. Assim. Eu concordo plenamente com o que você falou da Miguel Melhado, tá? Gostaria que a gente marcasse uma reunião, que você pedisse uma reunião com o prefeito ou com o vice-prefeito, para que a gente possa pedir uma agenda lá no DR, tá? E a gente possa caminhar com esse assunto. Eu vejo grandes chances disso acontecer, dessa obra sair, mas eu acho que a gente precisa dessa reunião. Isso é um ponto extremamente importante, tá? Em segundo lugar, falar para você que é um grande desafio nosso essa publicação aí do edital de chamamento, é justamente o que você disse, né? A gente quer criar um novo modal, um novo modelo de transportes que saia ali da região para a região central. Esse é o grande objetivo. A gente vai trabalhar para isso acontecer, nós vamos trabalhar para isso acontecer, para que a gente possa dar mais dignidade às pessoas que utilizam o transporte público. Como você disse, Campinas precisa pensar grande, precisa pensar em grandes projetos, e é isso que a gente vai fazer aqui na Secretaria. Acho que isso vai dar certo, vamos trabalhar para dar certo, e é esse estudo que vai nos dizer se isso vai viabilizar ou não, e por que não, ou por que sim. Então, acho que tem tudo para dar certo, já existe um estudo dizendo que tem capacidade de passageiro, então vamos ver, vamos caminhar para que isso dê certo, tá? O edital tem prazos, acho que se a gente seguir os prazos, a gente pode ter novidades em breve. E o último assunto, eu me comprometo com você, se você gostar, se você quiser, a marcar uma reunião com o aeroporto, tá? Com o Fernando, ou eu esqueci o nome do outro diretor lá, realmente eu esqueci. Marcar uma reunião, eu estou tentando, já tive uma visita no aeroporto recentemente, estou tentando montar uma base da INDEC ali e da Guarda Municipal também, levar os agentes lá para que a gente possa ter um aeroporto, a porta de entrada da nossa cidade, ali no aeroporto, uma fiscalização, né? Tentar evitar os chamados, as pessoas que não são Uber, não são táxi, né? Que estão atrapalhando um pouco ali a vida dos Ubers e dos táxis. Então, a gente quer botar uma base da INDEC lá, né? E da Guarda. Eu já conversei com o Fernando, já vistoriei a área, a gente está caminhando para um convênio aí, para que a gente possa colocar a nossa base no desembarque ali nacional, exatamente ali onde tem a maior demanda. Então é isso, eu me comprometo com você e gostaria de pedir licença para você, vereador Carmo, agradecer as palavras que você disse sobre a minha pessoa. Eu não sou tudo isso, não, sou uma pessoa normal, um ser humano, e agradeço mesmo a sua fala. E só falar para a vereadora Débora que, enquanto a gente estava aqui discutindo, a minha equipe, acho que está assistindo, algumas pessoas, né? E eles me disseram que o projeto Ciclovia Souza Joaquim, o executivo está com 70% concluído. Então, acho que está próximo aí dos 100%. Está quase próximo dos 100%. Então, queria só te dar esse retorno, vereadora, para não ficar sem resposta. E mais uma vez, vereador Carmo, muito obrigado aí. E precisamos do apoio cada vez mais aí dos vereadores, de você principalmente também na região, para que a gente possa ter
essa duplicação e também ter aí a questão do que você falou do aeroporto. Ok, muito obrigado, vereador Carmo, obrigado, secretário. Temos mais 2 inscritos ainda. Próximo inscrito é a Adriane, do gabinete do vereador Paulo Gaspar, que está participando junto conosco. Adriane, está com a palavra. Boa tarde, presidente Otto. Boa tarde a todos, a vereadora Débora. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao vereador Paulo Gaspar pela oportunidade de participar da reunião. O vereador ele é um grande apoiador e incentivador da mulher na política, né? Por isso que a gente está aqui. E, secretário Vinícius, primeiro eu gostaria de cumprimentá-lo pelo trabalho que o senhor tem desenvolvido, né, na secretaria. E a gente tem uma demanda no gabinete, que não é de agora, mas já tem um tempinho, é sobre as placas dos Ubers, né? Que já foi pedido para ser removida ou alterada. E a demanda deles continua, porque isso traz, os carros trazem uma insegurança para os usuários. Então, eu não sei se a secretaria, junto com a INDEC, tem alguma previsão aí para uma alteração em relação às placas. Adriane, posso falar? Posso falar, Otto? Adriane, primeiramente... Pode falar, desculpa, estava desligado o meu som. Adriane, primeiramente, desculpa, tá? No começo aí eu dei boa tarde a todos, esqueci seu nome, tá? Agradeço a sua pergunta. Eu confesso para você que posso estar equivocado. É a primeira vez que eu escuto falar oficialmente sobre esse assunto, né? Então, eu não sei se o Paulo já falou com o Ayrton, né, que é o presidente da INDEC, pode ser que tenha falado, mas, assim, comigo, pode ser que você tenha feito o ofício, a indicação, mas eu vou ser uma coisa mais, acho que é uma coisa mais prática, é a gente fazer uma reunião e dali sair com um cronograma, o que a gente pode fazer, entendeu? Acho que esse assunto, eu já ouvi falar de Uber reclamando disso, né? Teve um Uber que me mandou uma mensagem no meu Instagram e eu acabei marcando uma reunião com ele e ele me comentou sobre isso. Acho que é uma coisa que a gente pode conversar, mas se a gente puder marcar uma agenda específica desse assunto, a não ser que o Paulo já tenha tratado com o Ayrton, e aí eu gostaria que ele dissesse, mas é isso, eu estou à disposição, viu, Adriane? Eu estou aqui para tentar ajudar. Mais alguma pergunta, Adriane? Não? Então tá bom. Obrigado. O próximo vereador inscrito é o vereador Igor. Otto, o Paulo pois não, tem a palavra. Carmo? O Paulo. Paulo. Por gentileza, vereador Paulo. Pode passar aí para o Paulo. Vereador Paulo Gaspar está com a palavra. Som. Pois não, Paulo. Agora desmutou. Só para, como foi citado aí pelo secretário, pela Adriane, né? Eu ainda não falei nada com a Ayrton. É uma demanda antiga aí da legislatura anterior, dos motoristas de Uber, que eles querem tirar aquela placa do Uber do carro, porque aquilo chama bandido, chama ladrão, chama assalto. Então é só sobre isso aí, depois a gente segue esse assunto. Paulo, e é uma placa, né? Se você pensar, né, ó, todos aí que não escutam, é uma placa que você pode falsificar de forma muito fácil, né? Até conversando com o Uber aqui, a gente pensou num QR Code bem pequenininho, colocar no vidro, né? Parece até aquele código do vidro que vem de fábrica. Um exemplo, acho que a gente pode pensar nisso, mas vamos marcar a reunião, que eu acho importante. É isso aí. Então tá bom. Obrigado, Paulo. O próximo vereador inscrito é o vereador Igor Diego. Boa tarde a todos os vereadores, boa tarde, senhor secretário. Eu gostaria de dizer que boa tarde a Adriane, né? A vereadora que estava acompanhando também a Débora. Muito obrigado, senhor presidente, pela palavra. Gostaria de deixar claro que o Otto, assim como eu, primeiro mandato e está fazendo um lindo trabalho aí no município de Campinas, tem se desempenhado, corrido bastante. É bacana, né? Jovem é outro papo. Aí a gente
conversa, bate um papo, o Gaspar, uma mentalidade aí bem desburocratizada aí, até demais um pouco, mas é bacana. E, Vinícius, é o seguinte, eu também coloquei 3 questões aqui, eu sou membro da comissão, e uma delas seria a que a Adriane citou, a da Uber, então vou só reforçar aqui, eu fiz também uma indicação, secretário, sobre a plaquinha aí do Uber. O que acontece? Porque é uma demanda que chegou para a gente. Toda demanda, ela transforma em documento, seja um projeto de lei, uma indicação, um requerimento, um ofício. Eu fiz uma indicação dessas demandas dos Ubers que me procuraram aí. Eles me informaram que a resolução atual é a alteração do anexo da Resolução Municipal 84 de 2018, tá? Onde tem a obrigatoriedade da plaquinha de 15 por 30, uma plaquinha grande, que fica abaixo do vidro ali, tá? E eles questionam em questão da vulnerabilidade, falam que é bem vulnerável, eles ficam expostos a crimes, a assaltos, e aí eu fui pesquisar alguma solução, porque teve uma reunião que eu fiz com o senhor falou assim, me dá exemplo, aonde funciona? Aí eu fui pesquisar, né? Então eu vi que lá em São Paulo tem um modelinho que eles gostam, eles até falam, pô, se fosse assim era bacana. A resolução de São Paulo é ventosa que coloca no vidro ali, uma plaquinha de 11 por 11, bem menor do que 15 por 30, tá? Então eu fiz a indicação, posso encaminhar depois para o senhor diretamente, essa é a questão, então deixei aí. A outra questão é que nós estamos, eu coloquei 2 em relação aos trabalhos, tá, Vinícius? Porque nós estamos passando por um momento difícil, os Ubers estão passando por uma questão bem difícil, porque subiu bem a gasolina, as taxas não foram aumentadas, tá? E a outra questão é o transporte dos motoristas de vans, né, escolar. Também uma galera que está mais de um ano sem trampar aí, está mais de um ano sem poder exercitar suas funções devido à pandemia, e a gente tem que pensar em alguma coisa para ajudar esse pessoal aí. E uma das ideias foi o transporte escolar gratuito. Hoje quem faz esse transporte, secretário, são as empresas. Eu estou estudando aqui, finalizando um projeto de lei, e eu já fiz uma indicação também, caso ela tenha que partir do executivo, para a gente passar esse transporte escolar gratuito, que hoje a INDEC paga, a prefeitura paga, eu não sei aí de onde sai, mas sai do poder público, que paga para as empresas de ônibus, a gente dividir um pouco, passar aí esse transporte escolar gratuito para os pirueiros escolar, passar esse contrato para essa galera que está sendo bem penalizada. Os ônibus estão rodando, os ônibus estão tendo receita, eu acho que é um momento bacana para se discutir sobre essa possibilidade, para trazer mais empregos aí para essa galera. E por último aqui, parabenizando o vereador Cecílio, inclusive pela reunião de ontem, gostaria de dizer para o Cecílio que eu assisti completamente depois, não pude no momento, parabéns Cecílio, ótima reunião da comissão do Campo Grande aí de desenvolvimento, tá? Aprendi bastante e parabéns. E a questão do limite de velocidade da John Boy no Lobby, né? Diminuímos para 50 km por hora. Eu gostaria de deixar registrado também que eu já fiz uma documentação solicitando para mudar de volta aí para 60, os estudos técnicos, que se façam esses estudos, e se existe essa possibilidade, que é uma demanda que a gente tem recebido bastante, eu, Cecílio, Marrom, né? E eu acredito que todos os vereadores, o Otto também tem bastante representatividade no Campo Grande, e é uma questão que essas 3 questões que eu queria deixar, 2 de emprego, para ajudar o Uber, a outra para ajudar os motoristas, e essa aqui é uma questão de bastante, que eu tenho sido procurado bastante aí, e do demais parabéns pela questão que você encabeçou, secretário, de trazer a vacina para os agentes aí. Eu vi que o prefeito Dário, ele aceitou o seu ofício, né? Aceitou o seu pedido e encaminhou para os órgãos competentes aí para tentar ajudar. Hoje teve uma discussão bem calorosa sobre a questão da vacina aqui na Câmara,
bem chata também, mas faz parte, né? Nem tudo é legal. Mas a questão dos agentes também é importante. A questão dos motoristas de ônibus, infelizmente, já foi negado. A vacina não vai, né? Eu vi uma matéria que saiu, o pedido da Transurc, eu vi uma matéria ontem, depois eu te mando o link, que parece que foi rejeitado o pedido da Transurc na live do Dário. Mas é uma matéria que eu vi. Enfim, as 3 questões eram aquela: parabenizar você. Você é um cara bacana, saiba disso. Você é um secretário competente. Você, acima de tudo, é homem de palavra. O que dá para fazer, você tem dito. O que não dá, você também já tem me posicionado. Desde quando eu não era vereador, você sempre me atendeu com dignidade lá na Coab, sempre abriu as portas do seu gabinete para a população. E hoje, como vereador, é o mínimo que eu posso fazer, é dar honra a quem tem honra, quem sempre tratou as pessoas, me recebia bem. E parabéns, e conta comigo no que for preciso, tá bom, secretário? Desculpa as brincadeiras, mas aqui nós estamos hoje num debate entre amigos, é um debate que eu considero todos aqui, vereadores e vereadoras e secretário, que são amigos, são pessoas que querem o bem do município, então eu me sinto mais à vontade, tá bom? Muito obrigado e parabéns, Otto, por nos proporcionar uma reunião bacana como essa. Obrigado, vereador Igor. Os outros vereadores aqui estão pedindo questão de ordem, viu? Que você falou aqui novo é outra coisa. O pessoal quer conversar com você depois. É brincadeira. Secretário, por favor, aí, tá com a palavra. Obrigado, Igor. O Igor, só esclarecendo, né? A matéria do Cidade On, ela não foi clara, né? Não foi negado, né? O que ele quis dizer, o secretário de Saúde, é que pelo plano nacional não existe essa possibilidade. Então, no ofício que o prefeito Dário encaminhou ao governador, constam os motoristas de ônibus e os agentes de mobilidade, né? E quanto a esse assunto, a gente não tem um retorno ainda. Então, acho que eu recebi uma ligação hoje também de um dos empresários me questionando isso, eu esclareci, acho que o prefeito, eu não sei se hoje teve live ou não, desculpa, realmente eu não sei. E ele ficou, o prefeito me disse, hoje falei com ele de manhã, ele falou que esclarecer esse assunto na próxima live dele. Acho que é muito importante isso, né, para dizer que não foi negado ainda, né? A gente fez um pedido, estamos aguardando aí essa análise. Boa tarde, né, Igor? Já falei uma coisa, mas enfim, boa tarde, agradeço aí as suas palavras. A gente tem já se conhece há algum tempo também e você sabe que onde eu estiver eu não vou mudar, né? Eu acho que os desafios só aumentam, mas a minha característica não vai mudar. Então, agradeço as suas palavras aí e o meu trabalho só tem resultado em razão da minha equipe, das pessoas que me ajudam, né? Tudo é questão de um time na vida, né? Sem o time a gente não consegue atingir os objetivos. Então, eu só tenho mais uma vez a agradecer a minha equipe e agradecer o apoio de vocês aí até então, para que a gente possa fazer o trabalho junto. Sobre o Uber, Igor, eu me lembro que a gente conversou na reunião do transporte escolar, né, junto com o Major Jaime, e eu realmente falei de buscar um modelo. Então, assim, se a gente puder marcar uma reunião em conjunto aí com mais algum vereador, que já foi mencionada a questão do Uber, eu me coloco à disposição para que a gente possa achar essa solução. Sobre a questão do transporte escolar gratuito, que você disse, eu me lembro muito bem na reunião do transporte escolar, que é uma demanda que a gente precisa trabalhar, né, com o governo, para que a gente possa buscar esse transporte escolar gratuito. Em São Paulo, eu não sei se vocês sabem, existe o TEG, né, que é o TEG, transporte escolar gratuito, que ele não é, aqui em Campinas, os transportadores do escolar, né, da Secretaria Municipal de Educação, são pessoas jurídicas, né? E a ideia é abrir para autônomos também, para que eles possam transportar os alunos da rede municipal. E o município é que banca isso. Então, eu acho que a gente precisa avançar com algumas reuniões, né, Igor, para caminhar. Você falou que está propondo aí talvez um projeto de lei, ou através do executivo, ou através do legislativo. Então, eu também estou à disposição para a gente trabalhar nisso. E o outro assunto, acho que você disse do limite de velocidade. Do limite de velocidade da John Boy.
Eu faço questão que você apresente isso de forma oficial, acho que já até apresentou, não tenho essa certeza, para que a gente possa aqui pedir um estudo e ver essa possibilidade, né? Eu, como motorista, né, eu vejo que é uma velocidade de 50 por hora ali naquela via sem necessidade, acho que poderia ser 60. Mas eu acho que nada mais que um estudo técnico diga isso, entendeu? Então, eu peço aí sua gentileza para que a gente possa também marcar uma agenda sobre isso após a análise técnica ou até antes para você poder explicar as demandas aí da região e tentar mostrar o porquê desse seu pedido. É isso. E mais uma vez, Igor, muito obrigado e conte comigo aí no que for necessário. Ok, muito obrigado, secretário. Então, nós terminamos aqui a fala e as perguntas dos vereadores. Nós temos 2 perguntas aqui dos munícipes que nos assistem através da TV Câmara, tá? Eu gostaria de ler as 2, apesar que o secretário já respondeu, mas eu quero ler em respeito aí a esses que nos assistem, tá? Eu tenho aqui do Tony Gracioli, ele fala da ciclovia. Precisamos melhorar as que tem e criar novas ciclovias na cidade, secretário. Essa é a pergunta e a fala dele, né? Então, o senhor já respondeu sobre a manutenção e também criação também de novas ciclovias. Temos o Oséias aqui também, que ele fala também que assiste através da TV Câmara, sou condutor de transporte aplicativo e gostaria de saber se há possibilidade de ser retirada a plaquinha ou ser substituída por algo menos chamativo, pois a mesma nos traz de alguma forma insegurança. Então, já foi colocado aí outros vereadores, o secretário também já respondeu. Então, estamos chegando ao final aí da nossa reunião. Gostaria de agradecer primeiro a Deus pela oportunidade, agradecer ao secretário por ter aceito esse convite, por estar participando e explanando aí os projetos aí de 2021 a 2024. O vereador Cecílio quer o uso da palavra? Um pouco, por favor. Pode. Pois não, vereador Cecílio. Vereador Otton, obrigado. Rapidinho, só agradecer aí as palavras do Igor e agradecer a Vossa Excelência também pela participação aqui e deixar ao secretário uma questão que a gente pode se reunir depois, secretário, sobre o atendimento ao Centro de Saúde do São Vicente. Os conselheiros de saúde ali, os conselheiros locais, estão me pedindo uma intermediação para uma reunião com o senhor, para a gente discutir o atendimento do transporte ao centro de saúde, que mudou de local e aí eles estão com uma certa dificuldade lá em relação ao transporte público. Acho que a assessoria já entrou em contato aí com a secretaria, só queria deixar esse reforço aqui para o senhor, tá ok? Obrigado, vereador Otton. Obrigado, Cecílio. Então, secretário, o senhor quer dar a última palavra? Bom, queria mais uma vez agradecer, viu, vereador Cecílio? Se o senhor quiser marcar a agenda, a gente marca e discute exatamente esse ponto específico. Mais uma vez, parabéns aí pela sua condução, né, nessa reunião. Eu acho extremamente importante esse tipo de agenda, esse tipo de reunião. Cada vez mais estou disponível aí para a gente poder discutir ideias, né, avançar na questão da mobilidade do transporte público. E agradecer mais uma vez a oportunidade e continuamos à disposição aí de vocês e parabéns mais uma vez, Otto, pela sua condução. Estou à disposição aí para as próximas reuniões, fica a critério de vocês me chamar ou não. E é isso, gente. Vamos para frente. Muito obrigado, secretário. Obrigado a todos os vereadores, a todos que nos assistiram através da TV Câmara, nas redes sociais, meu muito obrigado. E como aqui nós somos uma comissão de mobilidade urbana e planejamento viário, a nossa obrigação é essa daí mesmo, cobrar o executivo, cobrar o secretário, e é o que eu sempre falo, juntos somos fortes Campinas, então juntos nós somos fortes. Deus abençoe a cada um de vocês que nos assiste, Deus abençoe a cada um, a cada vereador e também ao secretário. Até a próxima, se Deus assim permitir. Muito obrigado a todos.
E você acompanhou ao vivo a reunião ordinária da Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário. Fique com a nossa programação. Até mais. TV Câmara, Campinas.